Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia juntamente comigo em Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos começar a nossa leitura a partir do versículo de número 12. Apocalipse, capítulo de número 2, o versículo 12 nessa noite. Quão bom é estarmos na presença do nosso Senhor, né? Aquele que é infalível. Aleluia, quão maravilhoso és. Quão grande é o nome do nosso Senhor. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Vamos fazer então a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Você pode tomar o seu assento neste momento. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo que nós começamos recentemente, uma outra terça-feira, onde nós estamos falando acerca das 7 igrejas da Ásia. E hoje nós vamos falar, nós já falamos sobre a primeira igreja, falamos sobre a segunda igreja, a primeira, a igreja de Éfeso, falamos sobre a segunda igreja, que foi a igreja de Esmirna, e hoje nós vamos dar continuidade falando acerca da igreja de Pérgamo. Pérgamo é uma cidade onde, quando nós ouvimos esse nome, logo nos vem à memória a palavra pergaminho. Quem já ouviu falar da palavra pergaminho? Ou seja, antigamente não tinha o papel que hoje nós temos para poder escrever, mas era-se, há muitos anos atrás, tudo que nós temos, os livros que existem e existiam na época, tudo era escrito primeiramente no papiro. E depois, então, surgiu o pergaminho, Diz a história que o papiro, que surgiu ali no Egito através de uma planta, ali que dava ali à beira do rio Nilo, e o Egito ele tinha então a maior biblioteca da época, nesse período, nesse contexto bíblico, até chegar aqui no Egito tinha a maior biblioteca. E então Pérgamo, o rei de Pérgamo, dessa cidade, ele queria que a sua cidade também tivesse a maior biblioteca. Ele queria que a sua biblioteca da sua cidade fosse maior do que a do Egito. E o rei, o governador do Egito, sabendo disso, então proibiu, que os papiros, fossem enviados à cidade de Pérgamo, justamente para inibi-los, de terem essa maior biblioteca. Mas aí nós vamos ver que então aqueles homens, dessa cidade de Pérgamo vão ter que se reinventar e a partir disso vão criar, vão desenvolver, vai levar um tempinho, mas vai desenvolver então, os pergaminhos e vai ter então essa sua maior biblioteca da época. E é exatamente neste texto que o Senhor Jesus Cristo, ele vai
dizer, né, a João, João escreve, né, a carta, escreve uma carta à igreja ali a Pérgamo, e nós vamos ver que a igreja de Pérgamo é a igreja casada com o mundo e o perigo de se acomodar. É o que nós vamos aprender com essa igreja, né? Uma igreja que era casada com o mundo, e vamos, através dessa igreja, também aprendermos os perigos de nos acomodarmos. E a cidade, né, Pérgamo, era a cidade dos livros, como nós já bem falamos. E tinha a maior biblioteca do mundo, né? Lá tinha vários templos, né, erguidos a diversos deuses, e inclusive essa cidade prestava culto ao imperador, né? Não diferente das outras cidades que a gente já teve a oportunidade de aprender um pouco mais. E nessa cidade de Pérgamo também tinha um templo erguido a um deus chamado Zeus. Esse deus grego chamado Zeus era tido como um rei, era tido como um senhor, e era tido também como um Deus dos deuses. Olha só que algo interessante para as nossas vidas, e através dessas informações a gente vai aprender o porquê que Jesus vai se apresentar, a forma que Jesus, por que Jesus se apresentou de tal maneira para aquela igreja? Por que Jesus disse tal coisa para aquela igreja? Tudo está baseado justamente no contexto cultural daquelas cidades. Lembra que Jesus, ele sempre usava de parábolas para poder trazer ensinos para as pessoas da sua época, que também serve de ensinos para as nossas vidas. E lembra que as parábolas, Jesus, ele vai usar o quê? Ele vai usar o pão, coisas do dia a dia, vai usar o vinho, né? Vai usar coisas, vai usar o peixe, vai usar coisas do dia a dia, justamente para que haja uma facilidade de entendimento por parte daquelas pessoas. Então, exatamente da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo, ele vai utilizar da cultura, vai utilizar, né, de alguns elementos de cada uma dessas cidades para justamente se apresentar e justamente para dizer e comunicar àquela igreja, àquela cidade, aquilo que ele deseja comunicar àquela igreja. E é assim que o Senhor age nas nossas vidas. Ele usa uma linguagem, muitas das vezes, simples. O nosso Senhor, ele usa de linguagens, muitas das vezes, muito simples, para que a gente venha ter um entendimento daquilo que ele quer revelar às nossas vidas. Não precisa de muita coisa, mas precisa apenas de nós nos dispormos para o Senhor. Basta apenas nós, como foi falado aqui, né, dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, para que ele venha, né, nos usar, e para que ele venha nos dar a claridade, o entendimento da sua palavra, e revelar a cada um de nós aquilo que ele deseja para as nossas vidas. E aqui o Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que ele vai fazer é se apresentar. E no versículo 12, nós vamos ver que Jesus, ele se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Isso aqui eu acho muito interessante, porque é justamente na cidade dos livros, justamente na cidade em que tinha a maior biblioteca da sua época, é justamente neste lugar que Jesus se apresenta como aquele que tem a espada de 2 fios. Em outras traduções, a espada de 2 gumes, mas que tem o mesmo significado. E quando nós entendemos o que é espada na palavra de Deus, o que é espada? É a Bíblia. Espada significa a palavra de Deus. Quem trouxe a sua espada aqui nessa noite? Aleluia. A espada representa o próprio Senhor Jesus Cristo também. Porque lembra lá em João, quando ele começa a escrever, né? O evangelho que leva o seu nome, ele vai dizer o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. É Jesus dizendo para essa cidade: olha, vocês se alegram, porque tem, né, aí a maior biblioteca, vocês estão se vangloriando, porque tem livros de todos os temas, de todos os assuntos que vocês precisam, mas eu sou a palavra viva e eficaz. Eu sou maior do que tudo isso. E quando nós vamos avançar um pouquinho na palavra do Senhor, você pode abrir a sua Bíblia comigo? Lá em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 4, versículo 12.
porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Jesus está dizendo para aquela igreja: eu sou a palavra que é viva. Estes livros que vocês têm aí, o tempo vai passar, os anos vão passar e eles vão sumir, não vão existir mais, mas a minha palavra permanecerá, porque ela é viva. Jesus mesmo outrora já tinha dito que passará o céu e a terra, mas a palavra dele não haveria de passar. E a palavra do Senhor permanece até o dia de hoje. Ela me alcançou e ela alcançou você. Aleluia! Quantos livros já foram escritos? Quantos livros já ninguém se lembra mais? Mas a palavra de Deus, ela permanece. Aquele que é a palavra. E a palavra do Senhor, Jesus vai dizer, ela é viva e ela é eficaz. Eficaz é diferente de eficiente. Eficiente é quando você diz para uma pessoa, olha, faz isso. E ela vai lá e faz exatamente aquilo que você pediu. Aquela pessoa é eficiente, fulano é eficiente. Mas eficaz é aquela pessoa que vai fazer o que você pediu e ainda vai fazer além. Vai fazer até aquilo que você nem pediu, nem imaginou e quando você vê está feito. Ou seja, assim é a palavra do nosso Deus. Efésios 3:20 diz que Ele é todo poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou até mesmo pensamos. Assim é a palavra do Senhor, viva e eficaz. E o Senhor, Ele vai nos ensinar então que a sua palavra, que Ele é apto para discernir as intenções dos corações, as mentes. E aí quando nós voltamos lá para Apocalipse, capítulo de número 2, agora o versículo é o 13, o Senhor então ele vai começar a tecer alguns elogios para essa igreja, como de costume. Ele se apresenta e na maioria das igrejas ele vai então começar a dar alguns sinais de aprovação. E o Senhor ele vai dizer alguns sinais de aprovação para essa igreja. Versículo 13, eu sei as tuas obras, eu sei o que você está fazendo, são coisas boas, eu conheço as suas obras, eu conheço tudo o que você tem feito, nada tem passado desapercebido. E o Senhor ele vai complementar dizendo, olha, eu sei que aonde você habita é justamente aonde está o trono de Satanás. Ou seja, lembra que eu falei de Zeus, que era conhecido como Deus dos deuses? Ou seja, nessa cidade havia esse trono, né? Havia esse templo erguido a Zeus. Então é Deus dizendo, olha, aonde está erguido o templo de Satanás? Nessa cidade estava lá o templo de Satanás erguido. Né? O templo de idolatria estava erguido naquela cidade, e o Senhor está dizendo, olha, eu conheço as tuas obras, e sei que você está justamente na cidade onde tem o templo de Satanás. Ou seja, é o Senhor, Ele diz para mim e para você nessa noite, eu sei como é o seu ambiente de trabalho, eu sei como é a rua onde você mora, às vezes você trabalha num local onde tem diversas pessoas que estão envolvidas com as coisas da treva. Porque uma coisa é a pessoa, ela não ser salva. Uma pessoa né, ela não crê em Jesus, não crê em nada, segue a sua vida, mas tem aqueles que estão envolvidos com as coisas das trevas. Tem aqueles que estão envolvidos né, com magia negra, com feitiçaria e tantas outras coisas que estão literalmente servindo ao inimigo. E ou seja, Jesus ele está vendo isso. Ele está vendo que lá neste lugar, né, onde habita o reino das trevas, onde há plena escuridão, ele conhece, ele está vendo você lá como sal e luz naquele lugar. O Senhor ele vai dizer assim, olha, eu sei que você habita onde está o trono de Satanás, mas você retém o meu nome e você não tem negado a minha fé. É o Senhor dizendo aqui para essa igreja, olha, eu sei que você habita num lugar de escuridão. Eu sei que você habita num lugar de trevas, a sua rua, as pessoas estão envolvidas com tantas coisas das trevas, estão envolvidas com as coisas deste mundo.
mas você tem permanecido fiel naquele lugar. Você tem permanecido fiel lá no seu emprego. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, ó, retens o meu nome. A palavra reter significa guardar, significa conservar. Num ambiente totalmente de trevas, num ambiente totalmente preparado para você justamente negar o nome do Senhor, mas você não tem negado o nome do Senhor. Você tem conservado a sua luz. No ambiente de faculdade, quem sabe onde você estuda, um local onde as trevas parece que está reinando, está dominando todo mundo, mas você não está deixando ser influenciado pelas trevas. Ou seja, o Senhor está dizendo, eu estou vendo tudo isso. Eu estou contemplando tudo isso, porque você tem conservado o meu nome. Lembra do sal? O sal ele dá sabor para a comida, mas ele também tem o poder, né, de conservar o alimento. E a luz, no meio daquelas trevas, você tem sido a luz naquele ambiente. É o Senhor dizendo, eu estou vendo, eu estou enxergando que lá onde habita o trono de Satanás, você ainda se mantém como sal, você ainda se mantém como luz naquele lugar. E quando vem as ofertas para negar o meu nome, você diz, não, eu não vou negar Jesus, eu não vou negar o meu mestre, eu não vou negar o meu Criador, eu não vou negar o nome do meu Deus, mas eu continuo servindo a Ele. Ele tem visto tudo isso. Mas aí o Senhor ele vai avançar dizendo, olha, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mais uma vez o Senhor usando essa mesma expressão. Ou seja, Antipas era alguém que viveu justamente nesse período. E esse Antipas aqui, ele era um servo de Deus. Esse Antipas aqui era alguém que estava na presença do Senhor, que caminhava, era do caminho, né? Era um cristão. E esse homem, ele não vai negar a sua fé. Vão fazer de tudo para ele negar. Nega Jesus, nega Jesus, nega Jesus. Ele não nega, eu não nego, eu não nego. E sabe o que vai acontecer? Esse homem vai ser lançado dentro, né, de um local de bronze, né? Um animal todo feito de bronze, vai ser colocado azeite e ele vai ser cozido no azeite dentro daquele ambiente de prata. E ele vai ficar lá sendo cozido, cozido, cozido até morrer. Mas ele não vai negar o nome de Jesus. Olha só o que acontecia, era onde estava o trono de Satanás. Tinha a perseguição. O inimigo estava perseguindo aqueles que eram do caminho. O inimigo estava perseguindo aqueles que exaltavam o nome do Senhor, mas muitos não negaram o nome do Senhor. Nos dias de hoje também, às vezes você tem sofrido perseguição aonde você estuda, quem sabe você tem sofrido perseguição aonde você mora, aonde você trabalha, justamente porque você é cristão, justamente porque você crê no nome do Senhor Jesus Cristo, mas permaneça fiel. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor ele vai avançar dizendo assim, ó, versículo de número 14. Mais umas poucas coisas tenho contra ti. Jesus ele vai tecer belos elogios a essa igreja. Mas agora ele vai apresentar um problema para essa igreja, o problema que essa igreja tinha. E o problema que essa igreja tinha, Jesus vai dizer assim, ó, tenho umas poucas coisas contra ti. Primeiro, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Balaão é alguém que, muitas das vezes, as pessoas nem sabem quem é Balaão. Mas lembra daquele episódio onde a jumenta falou? Lembra aquele episódio onde um animal vai abrir a boca e vai falar na Bíblia? Só tem uma passagem. É justamente com Balaão. Então Balaão, muitas das vezes, ele é lembrado justamente por causa desse fato. Porém, ele deveria ser lembrado não apenas por isso, mas por causa de um outro algo, por causa de uma outra situação muito pior, que é o que a gente vai falar aqui e que é o que Jesus estava dizendo para essa igreja. Porque Balaão é aquele homem, ele era tido como um profeta, né? Na verdade um falso profeta na sua época. Ele era um feiticeiro. E quando o povo de Deus, o povo hebreu, ele sai do Egito e está caminhando pelo deserto rumo à terra prometida,
né? Alguns inimigos se levantam contra a nação de Israel, né? E o Senhor vai dando vitória, até que a nação de Israel chega diante de uma cidade chamada Moabe. E o rei de Moabe, chamado Balaque, quando vê que a nação de Israel está de frente para a cidade dele, a palavra do Senhor, isso está escrito lá em Números, capítulo 22, 23, 24 e 25, que aquele rei ele vai tremer na base. Aquele rei ele vai ficar com medo. Sabe por quê? Porque ele conhecia os feitos que Deus havia feito através daquela nação. Então ele vai entender que ele não poderia lutar contra Israel, ele não poderia lutar contra o povo hebreu com as armas que ele tinha. Ele não poderia ir para uma guerra, enfrentar aquele povo com as lanças, com a espada, com o escudo, com as ferramentas de guerra que ele tinha naquela época. Ele sabia que não poderia lutar. Então ele vai chamar alguém da sua época, né, esse feiticeiro, justamente para poder amaldiçoar a Israel. Ele vai contratar este homem, ele vai enviar pessoas, um grupo de pessoas, de mensageiros com prata, com ouro, com algumas riquezas, e vai dizer, vai lá, e traz Balaão, e diz que ele precisa amaldiçoar ao povo hebreu. E quando Balaão recebe a visita destes homens, ele diz, olha, passa a noite aqui comigo. E naquela noite o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai falar com aquele homem, e vai dizer, olha, manda estes homens ir embora, não vai com eles, porque aquele que eu abençoei, você não pode amaldiçoar. Aquele a quem está abençoado por mim, ninguém pode amaldiçoar. Isso aqui a gente vai entender através de uma estratégia que o inimigo ele faz hoje nas nossas vidas, porque ele não pode amaldiçoar você. O inimigo não pode amaldiçoar a tua vida, ele não pode amaldiçoar a tua casa, ele não pode amaldiçoar o teu emprego, o teu negócio, ele não pode amaldiçoar aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Porque Deus já abençoou você, porque Deus já abençoou a tua família, e ninguém tem poder e autoridade para invalidar a palavra do nosso Deus. Se Ele disse que está abençoado, então está abençoado. Você é um abençoado, você é uma abençoada. Seja alguém dizendo o contrário, seja alguém dizendo que não, mas você já foi abençoado por Deus. Você foi abençoada pelo Deus Todo-Poderoso. Então o inimigo ele vai usar de artimanhas. Já que ele não pode amaldiçoar, então ele vai usar de artimanhas. E aqui, aqueles homens no outro dia vão voltar e vão falar para Balaque, ó, Balaão não vem não. E aí Balaque então vai dizer, olha, então tudo bem, eu vou enviar um outro grupo de pessoas, agora príncipes, pessoas mais honradas. E estes homens chegam até Balaão e dizem, olha, vem que você tem uma missão de amaldiçoar um povo. E tudo que você quiser, toda a prata, todo o ouro que você quiser, o rei vai te dar. E aqueles homens vão passar mais aquela noite ali, e no outro dia Balaão, então ele vai seguir viagem em direção a Moabe. E é justamente no meio do caminho que vai acontecer esse episódio, né, da jumenta. Por 3 vezes ela vai tentar se desviar, porque o anjo do Senhor se colocava de frente daquela jumenta, né? Até que o Senhor vai abrir a boca daquele animal, ele vai ter um diálogo com Balaão, e depois o Senhor também vai abrir os olhos de Balaão, e aí ele vai ver o anjo do Senhor com a espada desembainhada. Olha só, o anjo com a espada, lembra que a espada significa a palavra. Ou seja, mas aí ele ainda vai insistir, vai. E quando ele vai chegar naquela cidade, ele vai chamar o rei, Balaque, e vai dizer, olha, vamos lá num determinado lugar e eu vou oferecer um sacrifício. Vamos montar aqui um altar e vamos oferecer algum sacrifício. E após isso, então, eu vou falar aquilo que Deus colocar na minha boca. E aí, quando chega o momento de amaldiçoar ao povo hebreu, aquele homem, na verdade, ele vai abençoar. E aquele rei Balaque, ele vai dizer, ué, eu te chamei para você amaldiçoar o meu inimigo e você está abençoando ele. E aí Balaão vai dizer, não, então peraí, vamos para um outro lugar. Vão para outro lugar e mesma coisa, ergue um altar, faz sacrifícios. Mas na hora de amaldiçoar, ele não consegue. A sua língua enrola e ele tem que abençoar o povo de Deus.
Ele vai tentar pela terceira vez, mas não consegue amaldiçoar, mas ele abençoa pela terceira vez, porque aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Aleluia! Então, entendendo isso, olha a artimanha do inimigo. Já que eu não posso amaldiçoar, então eu vou fazer o povo tropeçar para atrair o juízo de Deus para si mesmo. Já que o inimigo não pode amaldiçoar a minha vida e a tua vida, então ele vai usar de artimanhas e estratégia para fazer a gente tropeçar, fazer a gente errar, para atrair a ira e o juízo de Deus para a nossa vida. Aquele homem vai dar uma orientação ao rei, vai dizer, olha, pega as mulheres, né, as mais novas, e elas têm que se infiltrar no arraial do povo de Israel, no povo hebreu, e lá começar a ter relações, né, com eles e ter uma adoração também, né, a alguns ídolos. E essas mulheres vão, se infiltram, muitos dos homens hebreus ali cedem, né, cedem, e o que vai acontecer? Uma praga vai vir sobre o arraial, e 24.000 homens hebreus vão padecer, vão pagar com a sua vida, porque caíram na artimanha do inimigo. Então isso fica de um aprendizado para a nossa vida, porque o inimigo não pode amaldiçoar você, ele não pode amaldiçoar aquilo que Deus te deu, não pode amaldiçoar a tua casa, não pode amaldiçoar o teu carro, não pode amaldiçoar a tua empresa, não pode amaldiçoar o seu salário, não pode amaldiçoar nada. Mas aí ele vai usar de estratégia para fazer que isso que Deus te entregou na tua mão deixe de ser uma bênção e se transforme em algo ruim. Ele vai fazer com que o carro que Deus te deu, você comece agora a usar para pecar, para errar. O dinheiro, através do seu salário, agora você está começando a usar ele, não para se aproximar de Deus, mas para se afastar da presença do Senhor. Vai começar a usar o seu pagamento, a empresa, a porta que Deus abriu para você, e você vai começar a usufruir desses ganhos, desses lucros, não para se aproximar de Deus, mas agora para se afastar da presença do Senhor, começar a se envolver em laços, começar a se envolver em situações, em conversinhas, em tantas outras coisas, e quando você vê, você vai estar enrolado naquele laço, o inimigo vai puxar, e aí a queda acontece. É a artimanha que o inimigo usa nos nossos dias, porque já que eu não posso amaldiçoar, então eu vou fazer ele tropeçar. Já que eu não posso amaldiçoar, eu vou fazer ela tropeçar. Mas que o Espírito Santo de Deus venha nos dar o discernimento para a gente entender e enxergar tudo isso. E dizer, Satanás, aqui não, porque, aleluia, eu estou vigiando, porque eu estou orando, aleluia, porque aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Aleluia. E quando nós avançamos, então, o Senhor ele vai dizer, olha, e eu também tenho um outro porém contra ti. Vocês têm aí no meio de vocês, aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas eram aqueles que ministravam ensinos errados, né? Ensinos contrários à palavra de Deus. E o Senhor ele vai dizer lá no versículo 16, arrepende-te. Arrepende-te, pois, quando não, em breve a ti virei, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. É Jesus dando tempo, é Jesus dando oportunidade para aqueles que estavam envolvidos no laço, para aqueles que sabiam que estavam numa situação crítica, que estavam se afastando do Senhor, é o Senhor dando tempo, olha, estou dando tempo, arrependa-se, porque se você não se arrepender, eu vou vir e com a minha espada de 2 gumes vou ter que lutar contra você. Meus irmãos, hoje, a maior arma que você tem contra as heresias, a maior arma que nós temos contra as heresias não é a discussão, não é o muito falar, mas é a palavra de Deus. Contra os argumentos do inimigo, contra os argumentos dos nicolaítas, contra aqueles que querem infiltrar falsas doutrinas dentro da igreja, a gente vai vencer com a palavra de Deus que é viva e eficaz. E o Senhor ele vai avançar dizendo, olha,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei a comer do maná escondido. Quem quer experimentar desse maná escondido aqui nessa noite? Aleluia, se você vencer, se você tão somente perseverar até o fim, este maná está preparado para cada um de nós. Este maná fala das bodas do Cordeiro, aonde nós nos assentaremos à mesa e o Senhor há de servir a mim e a você. Lembra lá da Arca da Aliança? Tinha 3 itens que era guardado dentro da arca. O primeiro, as tábuas da lei. O segundo, a vara de Arão que havia florescido. E o terceiro era o maná de Deus. Lembra que o povo, de domingo a sexta-feira, o Senhor mandava do céu o maná? Lembra que eles tinham de comer no meio do deserto durante os 40 anos? Ou seja, o maná, aquele que pegasse o maná de segunda e guardasse para terça, na terça estava podre, na terça estava cheirando mal. Mas é tão interessante que o maná que estava na Arca da Aliança, entrou mês, saiu mês, mas ele não apodreceu, porque estava diante da presença do Senhor. Aleluia, e esse maná está escondido, esse maná está guardado para eu e você nos alimentarmos dele no grande dia do Senhor. E é tão lindo que o Senhor ainda faz uma segunda promessa. A segunda promessa é: dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Você quer um novo nome? Você vai ter um nome lá no céu. Diz para essa pessoa que está do seu lado assim: você sabe qual é o meu nome hoje? Pergunta de novo: se você sabe qual é o meu nome hoje? Lá no céu eu vou ter um novo nome. Lá na glória vou ter um novo nome. Aleluia. Ei, tem muitas pessoas hoje que são marcadas por causa do seu nome. Tem pessoas que tiveram um passado tão ruim, tão sujo, que elas vêm para a presença do Senhor, mas o nome dela está marcado na lama. As pessoas olham e dizem: ué, mas como é que pode? Não fazia isso, fazia aquilo outro, agora está na igreja, está pregando, está cantando, está na porta, está na portaria. Como assim? Né? As pessoas, por quê? Porque está com o nome do passado. Embora quando você veio para a presença do Senhor, se arrependeu, Jesus lançou todos os seus erros e pecados nas profundezas do mar, mas o inimigo ainda faz questão de relembrar o seu nome do passado, o nome que estava sujo. É por isso que lá no céu você vai ter um novo nome. Aleluia! Glória a Deus! Essa pedra branca, nos júris, antigamente também, quando era levado alguém, né, diante do júri para julgamento, o juiz ele pegava 2 pedras, uma branca e uma preta. Quando ele erguia aquela pedra preta, significava condenado. Mas quando ele erguia a pedra branca, ele estava dizendo: inocente. Você foi comprado não com prata, não com ouro, mas pelo sangue puro carmesim do Senhor Jesus Cristo. Também no tempo antigo, né, a tradição vai dizer que quando nascia, né, a mulher gerava um filho, aquele filho nascia, o pai, ele pegava uma pedra branca, escrevia o nome do filho naquela pedra, e do outro lado ele escrevia o seu sobrenome, dizendo assim: ó, eu reconheço que é meu filho, eu reconheço a minha paternidade. Sabe o que significa isso? Lembra que Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aleluia! Então que nós tão somente continuemos na presença do Senhor. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo agora, você que fechou, você que já tem ela aberta. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Nós vamos falar rapidamente dessa igreja, a quarta igreja, a igreja de Tiatira. Diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares a Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine
que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, e dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja de Tiatira, a quarta igreja, Jesus dita para João, João, escreve. Essa cidade de Tiatira, você provavelmente conhece. É onde houve a conversão. Lembra aquela mulher chamada Lídia, vendedora de púrpuras, se não me falha a memória, Atos 16, que se converte ao Evangelho através da pregação de Paulo? Ou seja, ela era dessa cidade. Só que Tiatira era como hoje uma cidade do interior, uma cidade pequena. Porém, era uma cidade de passagem. A maioria das pessoas, quando iam para outras cidades, tinham obrigatoriamente que passar por essa cidade. E é exatamente nessa cidade pequena que Jesus vai escrever a maior carta. Justamente nessa cidade que o Senhor vai tecer mais palavras para essa igreja. Lembra que na outra terça-feira eu falei que se a gente ficasse apenas com os 3 primeiros versículos da carta que Deus escreve à igreja de Éfeso, a gente muito provavelmente gostaria de fazer parte daquela igreja. Só que aqui a gente olha para essa igreja, e se a gente for ficar só com os 2 primeiros versículos, a gente não conhecendo toda a história, ficar só com os 2 primeiros versículos, a gente também vai ficar tendencioso a querer fazer parte dessa igreja também. Porque parece uma igreja muito abençoada. A gente vai ver que essa igreja, no versículo de número 19, o Senhor vai dizer assim, ó, eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então veja que quem está ditando isso aqui é Jesus. E Jesus está dizendo, olha, essa igreja tem obra, e essa igreja tem amor. Então é um amor verdadeiro, não é um amor fingido, porque quem está dizendo aqui é alguém que não pode ser enganado pelo homem, mas é aquele que tudo vê, tudo conhece. Então é uma igreja que tem amor, que ama. É uma igreja que tem serviço, ou seja, uma igreja que trabalha, está envolvido nas atividades. E é uma igreja que tem fé. Lembra que Jesus vai dizer muitas das vezes, homens de pouca fé. Aqui Jesus vai dizer, essa igreja tem fé. Então era uma igreja que realmente confiava, que fé é isso, é confiar. Não ter espaço, a fé, né? Ela vem do latim, que significa fide, e significa confiar. 100%, sem margem, sem sombra de dúvida. Então essa igreja ela tinha fé. E essa igreja também tinha paciência. E paciência é justamente isso, tem um sentido aqui de perseverança. Eu estou passando pela prova, estou passando pela luta, mas eu estou perseverando. Eu estou passando pelo vento, estou passando, pelos problemas da vida, mas eu estou perseverando, eu estou paciente no Senhor. É esse o contexto dessa igreja. Só que quando Jesus ele vai se apresentar para essa igreja, ele diz assim, olha, isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Em todas as outras igrejas, Jesus, quando ele se apresenta com um dos seus atributos ou com algo que ele possui, com algo que ele tem. Mas para essa igreja, ele vai se apresentar totalmente diferente. Ele vai se apresentar como aquele que é o Filho de Deus.
Quando a gente vai estudar a palavra do Senhor, em nenhum momento a gente vai ver Jesus, quando ele estava na terra, se declarando ser o Filho de Deus de forma direta. Ele disse, né, eu sou o pão vivo que desceu do céu, né, o Pai e eu somos um. Ele vai dizer de formas, né, de várias maneiras, mas nunca ele vai dizer, olha, eu sou o Filho de Deus. Mas Pedro vai dizer, né, Jesus vai perguntar, quem os homens dizem que eu sou? Né, e Pedro vai dizer, né, tu és o Cristo, Filho de Deus. Marta também, lá em João 11, vai dizer justamente isso, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas aqui nessa igreja, Jesus ele se apresenta como Filho de Deus. Porque o que estava acontecendo nessa igreja era algo que era complicado, era algo muito difícil. Embora era uma igreja que, aos olhos humanos, quando a gente olha assim, fala, que igreja maravilhosa, que igreja abençoada. Mas com os olhos do Senhor, era uma igreja que estava passando por algumas situações e que precisava de um conserto. E é exatamente por isso que Jesus se apresenta como Filho de Deus. E ele vai dizer, eu sou o Filho de Deus e tenho os olhos como chama de fogo. Ou seja, isso fala da onisciência e da onipresença do nosso Senhor. É aquele que tudo vê, esteja no alto monte, ele está lá. Se está nas profundezas do mar, ele está lá. Se está num lugar de totalmente trevas, que ninguém te vê e enxerga, mas ele está contemplando, porque os seus olhos são como chama de fogo. E os seus pés de latão reluzente, ou seja, os seus pés é de bronze polido. Naquela época, e até algum pouco tempo atrás, a gente não existia o espelho. Não tem um espelho que você olha quando você se arruma antes de vir para a igreja? Não tinha o espelho. As pessoas usavam, sabe o que, para poder se enxergar, para poder ver, contemplar sua face, enfim, usava justamente o bronze polido. E é por isso que Jesus ele se apresenta, porque nessa cidade também tinha um comércio forte, justamente através do bronze. Então Jesus ele se apresenta como aquele que tem os pés como bronze reluzente, dizendo assim, olha, quando você olha para os meus pés, você não se enxerga da maneira que você se vê. Porque quando a gente olha num espelho, eu vejo da maneira que eu sou. E quando falando isso de uma forma, trazendo para o lado espiritual, quando muitas pessoas, quando se olham no espelho, sabe o que elas se vê no espelho? O seu ego fala mais forte, ela diz assim, olhando para o espelho, eu posso, eu sou, né? Quando eu faço, aconteço. Né? Ele coloca o seu ego lá em cima, porque está olhando no espelho, né? E se valoriza, isso é a nossa humanidade, né? A nossa natureza. Porém, Jesus está dizendo, olha, não se olhe no espelho, mas olha para os meus pés. Se dobra o joelho. Quando você dobra o joelho, porque para olhar para o pé, você tem que olhar para baixo. E a palavra do Senhor nos ensina a nos ajoelharmos, a nos prostrarmos, para clamar ao nome do Senhor. Então, quando eu me ajoelho, quando eu me prostro, eu enxergo os pés do Senhor Jesus Cristo. E aí eu não mais me vejo com aquela altivez. Eu já não mais me enxergo com aquele ego que estava lá em cima. Mas agora, os pés do Senhor Jesus Cristo, através desse latão reluzente, esse bronze polido, ele vai refletir em mim justamente aquilo que verdadeiramente eu sou. E como é que eu sou? Eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou dependente, eu não sou nada sem o Senhor na minha vida. Então é isso que o Senhor está ensinando aqui, olha, se prostra para os meus pés. Quando a gente olha para o alto, é para clamar. Lembra do Salmo 121? Então, quando eu preciso de clamor, quando eu preciso de socorro, eu olho para o alto. Mas nos outros momentos, eu olho para baixo, não para a terra, não para as coisas desse mundo, mas para os pés do Senhor. Porque Ele é tão grande que a palavra do Senhor vai dizer que o planeta Terra é como aquele banquinho que Ele coloca os seus pés. Então, que nessa noite nós possamos, todos os dias, mergulharmos na oração ao nosso Deus, nos jogarmos, nos prostrarmos diante dos seus pés e deixar que os pés do Senhor venham refletir aquilo que verdadeiramente nós somos, para que isso venha gerar uma mudança na nossa vida, para que isso venha gerar um crescimento na nossa vida. E aqui o Senhor ele vai tecer então, né, esses elogios a essa igreja,
e vai dizer assim: olha, mas tenho contra ti o tolerares a Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensine e engane os meus servos. É claro que não havia lá uma mulher que de fato chamava Jezabel, mas Jezabel é um nome igual Judas, é um nome que ficou marcado na história como alguém ruim, que exerceu algo ruim. E Jezabel era o que? Era uma rainha, e foi a pior rainha, né, de todas as épocas, né, de reinado em Israel. Casou-se com Acabe, e ela vai fazer com que o povo do Senhor venha se desviar da presença do Senhor. Vai vir e vai tirar o foco do povo escolhido de Deus, vai fazer com que o povo comece a servir a Baal, né? Ela vai chamar os seus profetas, 450 profetas de Baal e de outros deuses, para poder erguer altares a esses deuses em Israel, para que as pessoas pudessem adorar. Ou seja, ela vai afastar, vai usar a sua influência para fazer as pessoas se afastarem de Deus. E é justamente isso que essa mulher nessa igreja ela estava fazendo, ela estava profetizando, mas para poder causar divisão, mas para poder causar separação do povo para com Deus, para poder contaminar o povo. Porque quando a gente fala de profeta, é o que é o profeta? É aquele que recebe algo de Deus e transmite aquilo para o povo, não é verdade? Então, essa mulher estava dizendo ser profeta da parte de Deus. Ou seja, ela estava dizendo, olha, eu falo aquilo que Deus está falando. Ou seja, ela estava se colocando, dizendo que a sua palavra, né, valia, que a sua palavra tinha que prevalecer. E é exatamente isso que o Senhor está dizendo aqui, porque nessa igreja vai ter 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas era aquele que tolerava Jezabel, né? Ah, deixa ela, né? Tá tudo bem. Tanto fez, tanto faz. Era o que tolerava. O segundo grupo era daqueles que estavam dando ouvidos aos ensinos, dando ouvidos às profecias, né, contrárias à palavra do Senhor, e estavam seguindo essa mulher, passaram a seguir esta mulher. Mas tinha o terceiro grupo, que era o grupo que não se contaminava com os ensinos daquela profetisa. Era o terceiro grupo que não se contaminava, que não dava ouvidos ao que estava sendo ensinado e ao que estava sendo profetizado por aquela mulher. E aí o Senhor, então, ele vai dizer assim, olha, versículo 21, eu dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Então perceba que o Senhor ele sempre dá tempo para nós, para que a gente venha se consertar na presença do Senhor. Às vezes o Senhor está dando tempo, e às vezes a gente sabe, a gente conhece, está vendo que o Senhor está dando tempo, mas às vezes a gente não se arrepende, não se volta para o Senhor. E aqui o Senhor está dizendo, eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não se arrependeu, era teimosa. Quantas pessoas teimosas existem hoje também na nossa atualidade, no nosso país e no mundo, né? O Senhor está dando tempo, está chamando, está trazendo de volta, mas a pessoa está teimosa, não está dando ouvido, não quer dar crédito à palavra do Senhor. Mas aí o Senhor, ele vai dizer, olha, eis então, já que não se arrependeu, eu porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Ou seja, aquele leito que era um leito de prostituição, agora vai se transformar num leito de dor, num leito de tribulação, porque aquilo que nós fazemos, nós colhemos. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. O Senhor ele vai dizer no versículo 23, eu ferirei de morte a seus filhos. Esses filhos aqui significa seguidores. Eu vou ferir de morte os seguidores. Ou seja, aquela profeta já estava sentenciada aqui nessa igreja aqui, que nós estamos falando por Deus, né? Porque ela não se arrependeu, e Deus também estava dando uma sentença para os seguidores daquela mulher. E quando a gente vai lá em Jeremias capítulo 17, versículo 10, porque aqui mesmo em Apocalipse o Senhor disse, olha, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. E lá em Jeremias 17, para quem estudou, para quem estuda e aprendeu sobre a terceira lei de Newton, que para cada ação existe uma reação, na verdade não foi ele que descobriu, na verdade Deus já havia revelado para Jeremias essa lei, que diz assim, eu sou o Senhor, esquadrinho o coração,
Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jesus está dizendo assim, eu sondo os corações, eu esquadrinho os corações de cada um, para poder descobrir o que frutos essa pessoa tem gerado, e a partir destes frutos, então eu vou dar algo para essa pessoa. E esse algo que eu vou dar vai ser baseado justamente nos frutos. Se os frutos forem bons, o Senhor vai entregar algo bom. Mas se os frutos forem mal, o que o Senhor vai entregar não vai ser bom. E o Senhor está dizendo isso. E aqui no versículo 24, Jesus escreve assim, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira e a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porém, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Mais uma vez o Senhor falando, guarda o que eu te dei. Lembra de Nabote, a vinha de Nabote? Né? Jezabel, lembra dela? Vai matar aquele homem para roubar a vinha. Qual é a herança que o Senhor tem te dado? Quais as heranças que o Senhor tem confiado a você? O Senhor tem confiado coisas importantes na sua vida, mas o inimigo ele quer usar de artimanhas e de estratégia para tirar aquilo que Deus te deu. É por isso que o Senhor vai dizer assim, ó, retenhas o que você tem. Ou seja, guarde o que você tem, conserve o que você tem. Qual é o talento que Deus tem te dado? Qual é o dom que Deus tem te dado? O que o Senhor tem entregado nas tuas mãos? Guarde isso, valorize isso. Não permita que Jezabel, não permita que os Balaão da vida, não permita, né, que o inimigo venha tomar aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Jesus ele disse, aquele que vencer, aquele que perseverar, vai reinar comigo no milênio. Quem quer reinar com Jesus aqui durante 1000 anos? Se você vencer, se você perseverar até o fim, a palavra do Senhor nos diz que seremos como reis e sacerdotes, e durante o milênio você vai reinar juntamente com Cristo. Nós reinaremos juntamente com Ele nessa terra. E o Senhor ainda faz uma segunda promessa e diz, dar-te-ei a estrela da manhã. Aleluia, se coloque de pé nesse momento, que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus ecoar nas nossas vidas e que nós não venhamos nos deixar ser enganados pelos ensinos que estão aí fora, mas que nós possamos confiar na palavra do Senhor que é viva e eficaz, porque Ele tem promessa para a minha vida, tem promessa para a sua vida, e o inimigo ele quer tirar essas promessas, ele quer tirar essa herança, mas nós não vamos permitir, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, maior o que está em você, habita em você, do que aquele que está neste mundo. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome nessa terra, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e realizado no nosso meio, que o Senhor continue dando discernimento a cada um de nós, que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas, que o Senhor continue, Pai Santo, Pai querido, com tuas mãos fortes agindo no nosso meio, que o teu nome venha prevalecer, que o teu nome venha continuar prevalecendo nas nossas vidas e em tudo que é nosso, Senhor amado, no nome de Jesus Cristo. Como diz a tua palavra, o Senhor nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e se comermos alguma coisa mortífera, isso não nos fará dano algum, porque é algo que o Senhor já nos prometeu, e nós temos posse disso nessa noite, no nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus.